Olá, meus amigos e minhas amigas. Shalom, shalom a todos os meus queridos e amados e amadas irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras. Católicos, protestantes, evangélicos e arrodins, muçulmanos, ateus e livres pensadores. Hoje eu volto aqui para neste Shabat, neste sábado especial, trazer-lhes uma palavra, uma mensagem para que você possa refletir de verdade sobre a questão Deus, a essência de Deus e a perversidade do homem, que sempre tem sabotado, sempre tem usurpado, sempre tem explorado este ser tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia e tão cheio de bondade. Na primeira live, eu comecei falando sobre a memória comprometida, mas não é por uma doença, não é por um hormônio, uma substância química no cérebro humano. A memória corrompida por conivência de homens que hoje se vestem como homens de Deus, como santos, de homens que estão com ternos e gravatas e até batinas em cima dos seus altares, por detrás dos seus atrios, para transmitirem, segundo eles, uma mensagem divina do céu. E nesta manhã de sábado, a mensagem é dura, a mensagem ela dói, a mensagem compunge o nosso coração. Porque a mensagem nos faz voltar ao passado, uma retrospectiva de quanto nós fomos 1 bilhão de vezes mais inferiores aos dinossauros, inferiores aos animais mais vis da natureza, aos animais mais réprobos, aos animais mais nojentos e abomináveis da natureza. E eles, quando agem por defesa e agem por instinto que a própria criação colocou neles. Eles não agem porque eles são maus, eles são ruins, eles são perversos. Mas parece-me que o animal mais perverso, mais ruim, mais iníquo, mais ímpio foi o próprio homem, o próprio ser humano. Às vezes paro e penso, somando os crimes hediondos, as maldades, as insanidades mentais, as psicopatias, as sociopatias realizadas pelo homem, pelo ser humano, fico a pensar se realmente Moisés estava inspirado por Deus quando escreveu o Bereshit, ou foi uma cópia das cópias, adaptação das adaptações dos contos suméricos, da epopeia de Gilgamesh, dos tabletes, dos códigos de Hammurabi, dos contos pagãos suméricos, do Enuma Elish, um livro que veio a existir
os tabletes de Hammurabi 4.000 anos antes da existência de Moisés. Fico pensando se realmente nós somos feitura, imagem e semelhança de Deus. Vou te falar o porquê. Comecei falando na outra live sobre a desmemorização, amnésia conveniente, aquela que eu faço questão de esquecer. Eu não lembro disso, eu não lembro daquilo. Faço questão então de esquecer do passado, do que fulano fez, do que fulano deixou de fazer, etc, etc, etc. Essa é a amnésia conveniente de todo esse processo histórico religioso. Eu falei na primeira live as datas em que os livros foram escritos. Os evangelhos, o livro de Shemot, o Êxodo, 1446 anos de Cristo. Bem como também o livro de Êxodo ou Devarim. O livro de Efésios, 62 anos depois de Cristo. O livro de Gálatas, aos Gálatas, 54 anos depois de Cristo. O livro de 1 Pedro, 64 anos depois de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, 37 anos depois de Cristo. O livro, a Carta aos Romanos, foi escrita 57 anos depois de Cristo. A Epístola ao Tiago foi escrita 45 anos depois de Cristo. Temos o livro de Shemot, 1446 anos antes de Cristo. Temos o livro de Vaikra, Levítico, 25, 1000 e poucos anos também. Deuteronômio, Colossenses, 62 anos depois de Cristo. Então você vê que essas escrituras já existiam e que talvez numa outra narrativa, dentro de um outro contexto histórico-cultural, tradicional, do tempo primórdio, na Idade do Ferro, naquele tempo todo de Moisés. Talvez tinha uma contextualização para assim poder entender. Mas eu quero levar você a pensar um pouco. E o porquê que hoje eu venho aqui alertar os teus olhos, a tua cabeça pensante. Como diz a filosofia, penso, logo existo. Mas antes de eu começar essa live de hoje, trazendo fotos de coisas que você vai ficar boquiaberto. Eu quero aqui mandar um recado para o irmão Elton e para a irmã Vilma. Eu nunca entrei na live dos senhores, a não ser que os senhores pedissem. Eu nunca entrei na página do Facebook do senhor Elton, do Rio Grande do Sul, para falar qualquer coisa, a não ser que ele me solicitasse participar com ele da live. Até admiro ao senhor até hoje, pela sua inteligência, pela sua história, pela sua vida. Admiro a sua esposa, a irmã Vilma. Mas, eu não sei se o senhor entendeu, ou o senhor se faz de bobo, que não rolou nada. Não vai rolar. A partir do momento que em uma live que eu tenho guardada comigo até hoje, porque eu não sou bobo, em que o senhor declara que Adolf Hitler foi um instrumento de Deus, presta atenção, irmão Elton. É por isso que eu estou falando isso para o senhor. Eu já excluí o senhor
do meu grupo Filhos da Luz e de outros grupos também. Já excluí da minha página no Facebook, já excluí o senhor e bloqueei do meu WhatsApp, do Messenger, de tudo. E o senhor não aprendeu. Gostar de um político é uma coisa. Concordar com as atrocidades, com as besteiras, concordar com a apologia, a xenofobia, a homofobia, a racismo, concordar com essas coisas é outra coisa. É mais grave ainda. A primeira live eu já falei, e aqui eu não quero generalizar. Descendentes de alemães, de germânicos, de portugueses, franceses, espanhóis, italianos. Eu não quero generalizar, porque eu tenho amigos e irmãos de todas essas etnias, de todos esses povos indo-europeus. Sem contar que o meu pai, irmão Elton, é ascendente sefaradita de judeus portugueses, por parte da sua mãe, por parte do seu pai. Da minha mãe não, da minha mãe é ascendente de negros africanos. Meus avós, por parte da minha mãe, vieram da Bahia. E é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Então, irmão Elton, eu te bani do meu grupo Filhos da Luz, agora há pouco, quando o senhor teve a ousadia, a petulância de baixar um vídeo lá que o senhor fez hoje, falando sobre Bolsonaro, falando sobre Lula, etc, etc, etc. Eu não estou questionando a questão de quem foi Lula, se ele roubou, não roubou, tal, e que Bolsonaro é um santo, porque não é. Eu estou questionando, irmão Elton, eu cortei laços de amizade, de fraternidade com o senhor, que eu amava o senhor, como um homem de Deus. Eu achava que o senhor era um homem de Deus. Mas quando eu vi o fervor da sua intensidade, das suas palavras, em dizer que Adolf Hitler foi um instrumento de Deus na Europa, e que o que ele fez com os judeus foi permitido por Deus, e que Deus foi um covarde, o senhor perdeu completamente a minha admiração. O senhor não ofende só os meus antepassados judeus. O senhor ofende a todas as comunidades judaicas, negras, indígenas. O senhor ofende os homossexuais. O senhor ofende os povos latinos. Quando o senhor faz uma declaração insana dessa no Facebook, ele estava teimando comigo, debatendo comigo. Por isso que eu parei de falar com o senhor, não pretendo ter mais amizade com o senhor. Mas claro, não posso odiá-lo. O que eu posso fazer é orar pela sua vida, para que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, limpar a tua mente dessa lavagem cerebral que tem na sua cabeça, dessa graça distorcida e reversa, que justifica tudo dentro de uma presciência de Deus, de algo que está previsto. Tudo tem que acontecer e vai acontecer. Nem o senhor soube explicar a sua defesa, por que Adolf Hitler foi um coitado, ou foi um instrumento de Deus para matar milhões de gente lá no Holocausto. O senhor não soube explicar. O senhor falou que era uma coisa louca. Não é uma coisa louca, mas tem explicação. E Deus não foi covarde. Os homens foram covardes. Pessoas, talvez como o senhor, pessoas como bolsonaristas, daquele tempo, elevaram um homem ruim, um homem perverso, um homem frustrado, cheio de trauma na sua alma, cheio de doença mental, que foi Adolf Hitler. E esse mal está voltando de novo, justamente na sua terra aí, no Rio Grande do Sul, como mostrou o Fantástico. Como tem matérias do G1, como tem matérias do UOL, como tem matérias da revista Veja, como tem matérias de jornais. Os maiores polos e redutos de neonazistas estão aí no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Os lugares onde a escravidão mais foi severa neste país chamado Brasil.
Então não venha querer falar de predestinação, não venha querer falar de Deus, não venha querer falar... O Senhor mesmo disse que as palavras de Jesus para o Senhor não valem nada, que o Senhor não estava nem aí com Jesus. Porque o Senhor é adepto e é fervoroso, é discípulo de Paulo. E Paulo é um dos caras que mais se contradizem em suas palavras, em suas afirmações dentro do Evangelho. Porque o Senhor acredita no Cristo ressuscitado. Isso é conversa para boi dormir. O Senhor acredita em José Luiz, não sei das quantas, Jesus, o fundador do 666, da igreja do 666, lá na Argentina ou no México, um xarope, um retardado ficou bilionário, fazendo a cabeça das pessoas com essa ideia gracista, sabe? E que ficou bilionário, vendendo essas doutrinas idiotas. Como é que o senhor pode acreditar num cara que vem afirmar para o senhor que é a reencarnação de Jesus e depois é a reencarnação de Paulo? Tá louco? Não entendo, pessoas tão inteligentes, pós-graduado, mestrado, matemática, tão culta e ao mesmo tempo tão burra para a graça de Deus, para o evangelho de Deus e concordar com as atrocidades que Bolsonaro fala, e querer eleger esse cara. Para o senhor não dói, não fere, não queima, não magoa, porque o senhor é brancão, ascendente italiano. Seus antepassados também gostavam disso. E eu conheço várias pessoas no Rio Grande do Sul que conversam comigo até hoje, e eles afirmam, eles sabem, e é verdade. O lugar mais racista do Brasil é o Sul, é Rio Grande do Sul. Isso é cultural, é tradicional, infelizmente, lá. Então não venha o senhor querer dizer que eu estou errado e que a Bíblia está errada. Aonde já se viu isso, irmão Elton, chamar Deus de covarde? Aonde já se viu isso? Dizer que Hitler foi um instrumento de Deus. Por esse motivo, eu bani do senhor das minhas redes sociais, Facebook, Messenger, WhatsApp. E aí o senhor vem hoje, não sei como, acho que passou desapercebido, que o senhor vai postar a sua live hoje, adorando, elevando um Bolsonaro da vida. Eu não estou adorando ninguém, nem Bolsonaro, nem Lula. Mas entre um e outro, eu prefiro o outro. Bom, vamos ao que interessa a live de hoje. Muito bem. Como eu falei aqui, as datas, então eu só espero que isso seja respeitado, tá bom? O senhor fica na sua, usa a sua página, faça as suas lives, entendeu? Segue a sua vida e eu sigo a minha vida. Olha só, falando das datas, a gente chega a uma somatória, nós chegamos a uma somatória de que da Igreja Católica para cá, Católica, Apostólica, Romana do Vaticano, depois os seus concílios de Trento, né, Niceia, e outros concílios que houveram, mais de 300 anos e concílios para fechar o cânon, a Bíblia Sagrada, com péssimas interpretações do hebraico para o grego, e vários enxertos, vários acréscimos que lhes convinha, como a existência do inferno de fogo, com mitologia grega, que você já sabe, com o diabo, com demônios, depois vem purgatório, toda essa palhaçada. Bom, depois disso vem Martinho Lutero, também com o seu ideal, com a sua revelação, mete o pau na Igreja Católica, prega na porta da igreja as suas 96 teses, contra o catolicismo, não tira a razão dele em algumas partes, mas depois ele vai fazer tão igual ou pior que o catolicismo na Santa Inquisição, ele vai fazer também a Santa Inquisição protestante luterana, que persegue, que enoja, que coloca os judeus abaixo de cachorro, de porco, de coisas demoníacas, e ele ordena ao Lutero, no seu documento, né, para que as pessoas invadam as casas dos judeus, tomem seu dinheiro, suas propriedades e deixem morrer na rua como bichos. Esse é o racismo xenofóbico, a intolerância religiosa e o uso das escrituras para justificar esses atos horrorosos. Portanto, a gente começa assim. Presta bem atenção nisso.
só para você ter uma ideia. O livro de Deuteronômio, no capítulo 15, vai falar sobre o ano sabático. E no capítulo 15 de Deuteronômio, no versículo 4, olha só que interessante. Diz assim: é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra que Yahvé, teu Deus, te dará para que a possuas como herança, com condição de que obedeças de fato à voz de Yahvé, teu Deus, cuidando de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Quando Yahvé, teu Deus, te houver abençoado, conforme disse, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas nunca será dominado. Agora, olha o contrassenso dessa mesma palavra. Será que é Deus que está falando aqui com Moisés mesmo? Ou é Moisés? Se no meio de ti não haverá nenhum pobre, como que agora, no versículo 7, ele fala: quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades. Irmãos é patrício, é étnico, irmãos de sangue, né? Ou irmãos de etnia. Hebreus para com hebreus. Das tuas cidades, na terra em que Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Mas não está dizendo que não haverá pobre no meio? Em verdade, que em teu meio não haverá pobre, nenhum pobre. Mas já no versículo 7 diz: não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abrir-lhe-á a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Bom, aqui você já viu o contrassenso terrível que há nas escritas e falas de Moisés. Há uma promessinha de que não haverá pobre, mas depois ele assume, quando tiver pobre. O pior de tudo é que no livro de Êxodo, lembra, você vai ouvir várias frases dessa em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico. Olha, não maltrate um estrangeiro, o órfão, a viúva, não maltrate essas pessoas. Porque no Egito vocês foram escravos durante séculos. Foram escravos, foram maltratados, foram chicoteados, etc, 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 etc. Isso é o que a narrativa do autor passa. Mas lá no deserto, as pessoas desejam voltar para o Egito, que tinha água, tinha comida, tinha abundância, tinha casa, tinha tudo. Tinha trabalho. Fica uma coisa meio ambígua acreditar que sofreram tanto no Egito. Mas isso é outra história. Mas olha só, o interessante é que Moisés é o libertador do povo hebreu do Egito e tira o povo hebreu do Egito da escravidão, do sofrimento, do horror, das chibatas de lá. Só que no deserto, o Senhor Moisés, com todo o respeito à comunidade judaica, ao rabinato, aos sábios, o Senhor Moisés vai fazer a mesma coisa que Faraó está fazendo com os seus irmãos de sangue, os hebreus. Veja comigo. Veja comigo no livro de... Deixa eu ver aqui. Opa. Tcharam, tcharam. Veja comigo no livro de Devarim, capítulo 21. Perdão. Veja comigo no livro de Vaikra, Deuteronômio, capítulo 15 e versículo 12, 13 e 14. Olha só. Se Deus é o grande libertador do povo hebreu, da escravidão do Egito, e esse mesmo Deus diz em Deuteronômio 15, que, versículo 4,
é, na verdade, que não haverá nenhum pobre no meio de ti, nas cidades que te darei. Serão cabeça, não serão cauda, etc, etc, etc. Olha só. Então, ou Deus se contradiz, ou Moisés se contradiz. Porque se Deus é o grande libertador do povo hebreu, lá do Egito, que eram escravizados, eram surrados, aquela coisa toda, Moisés, sendo o servo do Senhor, traz o povo hebreu da escravidão para o deserto, para uma terra que emana leite e mel. Acabou a escravidão, Moisés é nosso sangue, Moisés é étnico, Moisés também é hebreu, Moisés é filho de Joquebede, irmã de Miriam, de Araão. Moisés, então, é a nossa salvação, Moisés é o nosso Senhor. Moisés é isso. Oba, não vamos mais levar chibatada, não vamos mais ser tratados como escravos. Mas, quando chega lá no deserto, a história muda. Aquele Moisés, aquele Messias libertador, muda. Sabe por quê? Porque em Vaikra 15, 12, 13, 14, Moisés começa a escrever assim. Mas ele não é burro, não. Ele vai escrever como todos os religiosos escreveram até hoje. O Papa é infalível. É infalível. Ah, o que o Davi Miranda falou é Deus falando na boca dele. O Malafaia fala, o pastor fala, o Canção fala, é Deus falando na boca dele. Ah, o que o Joseph Smith falou e viu, é Deus que mostrou para ele. Ó, cuidado com isso. Porque agora, no domínio de Moisés, 6 milhões de hebreus no deserto, olha a fala de Moisés agora. Mas ele não vai assumir que é ele. Ele vai dizer que Jeová falou. Então Jeová se contradiz, ele muda de opinião toda hora. Olha só o que ele diz agora. Em hebraico, ki imacher lekha arish cha raiveriach vardecha shish ou resh shanim uvashan tar kashevit teshlahenu rafesh neimakha. Sabe o que ele está dizendo aqui em hebraico? Está dizendo: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirás, mas no 7º ano o despedirás fogo de ti. Mas como assim? Deus está se contradizendo então, caramba? É Deus que falou ou não foi Deus que falou? Ou é Moisés que está falando? Porque em Deuteronômio 15 diz que, e na verdade, não haverá pobre no meio de ti. Mas agora aqui, já em Deuteronômio 15, mais para adiante, Deuteronômio 15, 4 diz que não haverá pobre diante de ti. Presta bem atenção que Moisés está falando, eu quero que você pense comigo. Ou é Moisés ou é Deus. E que Deus é esse? Liberta o povo de uma escravidão, de 4 séculos de submissão, de julgamento, de sofrimento, de dor, de morte na chibata. E agora tira o povo de lá, usa Moisés, tira o povo de lá, agora o povo está com Moisés, que também é hebreu, que não vai tratar o povo dessa maneira, que não vai ter escravo, que não vai ter chibata, não vai ter nada. Aí Moisés sai do Egito com esse povo, 6 milhões de hebreus no deserto, e lá no deserto, Moisés, talvez ele vai querer ser um faraó também. Lembra? Foi criado lá no palácio de Faraó, para ser o quê? Um príncipe, um governador. Ele era governador, já recebeu o anel, era um cara super culto, em todas as culturas, em todos os idiomas, em faculdades, para ser um faraó. Mas ele nunca chegaria a ser um faraó, porque ele não tem sangue egípcio. Ele não é da dinastia de Faraó. Ele não é negro, talvez, né? Então, rolou aquela coisa de delação premiada, rolou aquela coisa de eu sair do Egito, e o Faraó também estava com medo, porque a população hebreia no Egito cresceu de sobremaneira demograficamente mais do que os próprios egípcios. Então o medo de tomar um golpe foi muito grande. Então vai embora, pega o teu povo e cai fora. Só que
a imagem, a publicidade, o marketing de um Moisés Salvador, que vão mudar a nação, as políticas, vai ser maravilhoso, não vai ter mais escravo, isso tudo cai por terra. Porque quando chega no deserto, tá lá na minha live no canal do YouTube, Reflexões da Alma, a cadeira de Moisés e a cadeira de Jesus, lá eu provo para você quem foi Moisés no deserto. Então, veja só, agora no deserto, no mesmo capítulo de Deuteronômio, 15, no versículo 12 e 13, olha o que ele diz. Vou ler para você em hebraico primeiro, depois eu falo em português. Ele diz assim, Deuteronômio 15, 12. Ki yamecher lecha arishcha chai veriach vardecha resh shanim uvar shanah hashivit tesh lahem rafish meikar. Neimakar. O que Moisés está dizendo aqui, mas dizendo que foi Deus que disse? Contradizendo o versículo 4 do mesmo capítulo. Não haverá pobre diante de ti. Então Moisés está dizendo, quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia, não é escravo, não é pagão, não é um escravo pagão, não é o amorreu, o jebuseu, o amonita, o filisteu, não. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia do mesmo sangue, da mesma etnia, estava tudo junto no Egito sofrendo. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás por de ti. Mas peraí, não é tudo hebreu? Não é tudo comum? Não é tudo igual? Não é povo de Deus? Não foi liberto da escravidão? Então como que Moisés dá agora a liberdade? Como que Moisés concede, sendo ele o líder, que os hebreus pobres se tornem escravos dos hebreus que têm dinheiro, que estão bem na fita, que estão com grana? Trabalhar para eles 6 anos e no 7º ano você pode libertar ele? Não é um contrassenso? Para e pensa. Se no versículo 4 do mesmo capítulo 15 de Deuteronômio, diz que e não haverá pobre no meio de ti, mas é mentira, porque tem pobre no meio dos hebreus lá no deserto, e Moisés consente o uso da mão escrava, da servidão, por 6 anos, e toma posse não só do escravo ou do servo, mas toma posse da mulher e dos filhos e dos netos, tudo passa a ser do Senhor. Você está entendendo como é uma tergiversação, como é conversa para boi dormir? A história que a religião vem ensinando há séculos, de liberdade, todo mundo junto, todo mundo igual. Vou provar para você ainda. O versículo 13 do capítulo 15 de Devarim. Olha só. E quando o despedires, fogo, não o despedirás vazio, para com o hebreu. Tá assim em hebraico, ó. Verri tesh lahenu. Rapeshi neimak lo. Tesh lahenu reyakam. Olha isso. Versículo 14 agora. Umigarenecha. Perdão. Raneik taneik lo. Mitsonekha. Umigarenekha. Umikevekha. Rasher. Berahed. Ra. Adonai. Ou Jeová. Titeno Eloheika. Sabe o que está dizendo aqui em hebraico? Está dizendo assim, liberalmente, no versículo 14, liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lugar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Então, se os padres, os monges da Igreja Católica, no tempo da descoberta do Brasil, no tempo imperial, que trouxeram escravos para cá, os reverendos, os protestantes que vieram com força, não é? Se esse povo conhecesse tanto essa palavra, se o Vaticano amasse tanto essa palavra desse Deus, por que não fez força para liberar, para libertar os escravos negros, indígenas livres, mas não livres com as mãos atadas, livres
com terra, com gado, com vaca, com boi, ou com porco, com cavalo, com bode, com cabra, com terra para agricultura, para plantio de sobrevivência, para plantar almeirão, alface, beterraba, batata, sabe? Para plantar arroz, feijão, milho, frutas, para sobreviverem. Por que os senhores não cumpriram essa palavra? Os senhores da Igreja Católica no tempo imperial, que também açoitavam os negros, que também estupravam os negros e as mulheres negras. Por que os senhores não cumpriram essa palavra? Vocês são desmemoriados? Não, vocês foram ruins e continuam ruins até hoje. Os protestantes foram ruins e continuam ruins até hoje. Estados Unidos, Nova York, todos os condados americanos que usaram da mão escrava, né? Trazidos, compraram escravos como bicho da África, usaram, abusaram, mataram, e na hora da Lei Áurea, na hora da escravidão, libertaram os negros sem direito de terra, sem direito de comida, sem direito de casa, sem direito de nada, soltaram como bichos. E assim foi feito aqui no Brasil também. É só você dar uma olhadinha profundamente nesse livro aqui maravilhoso do Laurentino Gomes. Tem esse, tem o 1822, tem o outro livro que é maravilhoso também, não é? Por isso que temos morros e morros de comunidades e favelas no Rio de Janeiro e em todo lugar do Brasil. Usou, abusou, não indenizou e soltou todo mundo sem indenização, sem terra, sem uma vaquinha, sem um bode, sem uma cabra, sem um jumento, sem um cavalo, sem uma terrinha para plantar arroz, feijão, para plantar fruta. Você está entendendo? Mas dizem que são cristãos, protestantes, evangélicos, dizem que são de Deus, de Jesus, aleluia, misericórdia, bondade e amor. Né? A Nossa Senhora é a nossa mãe da igreja, não estou questionando isso, mas cadê a bondade? Cadê o amor? Se é a bem da verdade, a Igreja Católica, junto com os imperadores, junto com os senhores feudais, os barões do café, não é? Todos vocês devem indenização à comunidade negra pela perversidade e maldade que vocês fizeram. Olha, amor Fábio Santana, seja bem-vindo, meu amado. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco eu vou deixar você participar. Então, veja que o que eu estou lendo aqui, o que eu li, 1446 anos antes de aparecer cristianismo, Igreja Católica, de aparecer as navegações portuguesas, os europeus, não é? Invadindo a África, o Atlântico, o Oceano, Pacífico, tal, Índia. Já conheciam esses textos, não é? Agora, olha só, o outro versículo é o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 15. Presta atenção, eu não falei que vai lembrar? Ó, versículo 15 de Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, 15. Vezarreta, vezarreta, que evet, raita beretz, Mitzrayim, vai dekra Yehovah o Adonai, Eloheika, al ken anokri, metzavecha, et hadavar, razer hayom. O que está dizendo aqui em hebraico? Para a gente entender. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa, para libertar os irmãos pobres, que agora está diante do poder de Deus, mas ainda se submetem a ser escravos dos próprios hebreus que têm uma condição a mais. Sendo que no versículo 4, mesmo capítulo, não haverá pobre. Mas tem pobre sim. E se submetem, se vendem por 6 anos para poder sobreviver. Nunca teve bondade, nunca teve amor. Quando começa a conversa de que Deus está por trás, esse Deus aí que se contradiz, ou é Moisés que está usando a imagem de Deus, o conceito de Deus, enganando o povo.
para fazer o próprio hebreu escravo dele mesmo e dos seus coligados bens de vida. Como o sistema religioso fez, o catolicismo fez, os anabatistas fizeram, os presbiterianos fizeram, os metodistas fizeram, como a presbiteriana fizeram, como a Assembleia e as pentecostais fazem até hoje. O povo de escravo, em nome de Deus, me serve, me dá dízimo, me dá dinheiro, me dá oferta, me obedeça, faça o que eu quero. Vamos continuar? Agora, olha só. Então, toda a conversa de que Deus não queria que o povo continuasse escravo durante mais tempo, além daquele que foi determinado, 6 anos, que já é uma contradição. O povo não obedeceu. O povo não quis nem saber se era Deus que estava falando. Caiu no conforto, no cômodo. Eu tenho um escravo, tenho uma escrava, tenho um servo, faz isso, faz aquilo. Não, mas somos irmãos, tá? Somos irmãos, somos de Deus. Por isso que Paulo, lá na frente, aos Colossenses e Pedro, vai falar que o uso da mão escravocrata, do servo, é legítimo, é cultural, é normal para eles. Aí fica a questão. Que Espírito Santo é esse? Que não falou para Paulo, não falou para Pedro? Ei, que isso? Que Espírito Santo é esse que se contradiz e não chacoalha Pedro? Em Atos, na laje, lá em Jope, na casa do centurião Cornélio, Deus falou, ó, mata e come os animais proibidos na Torá, na lei. Sei lá, rã, enfim, peixe, isso, aquilo, mata e come, porco. Não, Senhor, não vou matar e comer. Mata e come. Não, mata e come. Eu quero que você aprenda, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Porque esses animais impuros simbolizavam ali, tipificavam negros, tipificavam pessoas de outra etnia, como romanos, gregos, enfim. Sabe? Esse espírito, sim, acredito que seja o Espírito de Deus falando com Pedro. Mas mesmo assim, Pedro parece que tem um revés, um rendezvous. Parece que Pedro não se desliga da sua consciência judaizante. Vou mostrar para você o porquê. Mas olha só. Séculos mais tarde, o profeta Jeremias vai escrever no capítulo 34, versículo 14 e 15. Olha só. Miktsheva shanim, sarelu ish et ashir, haiveri asher, imacher, lecha, vavadecha, shir, shanim, veshlachetu, shaferi me mach, velo shamel, avotechem, elai verohitu, et azenam. Olha o que Jeremias está dizendo. Né? Ao fim do 7º ano, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás, fogo de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Continua, versículo 15 de capítulo 34 de Jeremias, Irmeniahu. Vatarvu Aten Hayom Vatasu et Hayashar Benach Likero Debor Ish Lereho Vather Tu Verit Lepanai Babait Asher Nikera Shemi Alain. Olha o que ele está dizendo. E vós havíeis hoje convertido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome, lá no tabernáculo, no deserto. E agora, continuando o versículo. Dá só uma olhada nisso aqui. Esse versículo aqui, o versículo 16. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais o tinhas despedido, fomos conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Então vocês estão vendo
que talvez a espiritualidade nunca concordou com essa história de pegar um outro semelhante e fazer de servo, de escravo, durante um determinado tempo ou um determinado mês. Sabe? E ainda tem outras passagens ali que os escravos, que não eram hebreus, tipo dos moabitas, filisteus, jebuseus, amorreus, esses eram piores ainda, porque se o dono dele ferisse o olho dele, desse um soco no olho dele. Você quer ver? Aqui, ó. Êxodo 21, 26. Verir yaker et ein avedo, ou et rein, ou et ein amator. Veshratar la farpesh. Ishalerenu, tarat eino. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixa-lo-á ir fogo livre pelo seu olho. Outro versículo, 27. Ve'en shen avedô o shen amatô yapil la repesh. Yesh Rale, Yesh, Yash, e Esralesh, Nu, Tarast, Shino. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente de sua serva, o deixarei em fogo pelo seu dente. Ou seja, o dono tinha o direito, às vezes, de cegar, arrancar o olho, ou num golpe, dar uma porrada, uma paulada, uma pedrada no escravo, arrancar o dente, aí fica imperfeito. Fica imperfeito. Fica feio, não serve. Despede. Mas despede como? Deixa-o ir por causa do teu olho. Deixa-o ir por causa da falta de dente. Mas não diz como diz aos hebreus. Ó, despede ele, mas deixa ele ir com as mãos cheias. Com gado, com comida, com dinheiro, com roupa e com terra. Preconceito, discriminação, acepção. É isso que nós vemos aqui nessa tal Bíblia. Sabe? De um tempo ditatorial, de um ditador chamado Moisés. Agora, dá só uma olhada. Tudo isso eu estou falando para que você entenda que o que está acontecendo hoje, meu querido, sabe, está respaldado nessa história da humanidade de pegar, tomar o outro como escravo em nome de Deus, em nome do Senhor. Presta bem atenção no que eu vou mostrar para você agora. Por isso que hoje o dia é importante e por isso que eu dei uma solapada. Eu dei mesmo uma chibatada no Elton. Dei mesmo. E não me arrependo não. Sabe? Não me arrependo não, porque eu sou um homem adulto, tenho 48 anos, sou um homem de Deus e eu falo aquilo não que eu quero falar ou que você queira ouvir, mas que você precisa ouvir. Dei a chibatada no Elton, sim. Se a Vilma gostou ou não gostou, problema dela com o Elton. Sabe? Porque o cara vem falar que Adolf Hitler, ele foi um instrumento de Deus. E que Deus foi covarde em não livrar o povo de Israel. Lá nos campos de Auschwitz, na Polônia, no Holocausto, nas coisas mais horríveis do mundo, inimagináveis na mente de Deus. Dizer que Hitler foi um instrumento de Deus, desculpa. Não sou eu que estou afirmando, mas a tua fala denota que você gostou. A tua fala denota que para você tanto faz se morreu judeu, se morreu seres humanos, 1, 2 ou 3 ou milhões. Você entendeu? E a tua fala é um eco, é uma reverberação do passado dos teus antepassados, indo-europeus. Italianos ou germânicos. Germânicos, portugueses ou franceses ou espanhóis. Vou mostrar aqui no livro daqui a pouco. Agora dá uma olhada quando eu falo que o maior perigo da humanidade foi a religião e que em nome de Deus fizeram atrocidades. Catolicismo, você sabe. Inquisição católica. Rei Fernando e Rainha Isabel, da Espanha. Mas com apoio do catolicismo. Lá, recebendo honras de Hitler, os cardeais, todo mundo sabe, tem foto aí que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora dá uma olhada aqui, ó. Soldados belgas
lendo a Bíblia antes de enforcar crianças em 1908 no Congo. Está aqui. Eu não estou mentindo. Está aqui, ó, para todo mundo ver. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Vou parar aqui. Deixa eu ver se tá bom assim. Eu acho que tá bom. Olha aí, ó. O menininho em cima de um banco. A forca. O cara ali, ó, lendo a Bíblia. Soldado belga. Essa desgraça de humano. Inumano, um monstro. Com uma criança negra. Uma criança preta. Um negro, uma criança inocente. Ouvindo textos da Bíblia. Que texto será que esse cara está lendo aqui para justificar um ato desse? Ele pode estar lendo isso aqui. 1 Pedro, assim como ele e outros senhores de escravos na Inglaterra, em toda a Europa, Estados Unidos leram antes de enforcar, de matar. 1 Pedro 2,18. O Pedrão, cheio do Espírito Santo, 64 anos depois de Cristo. Em grego, oiketens hypotasson, en pas probos, despostens ou monon, agatos kai epekes, halá kai skolios. Pedro está dizendo, servos, escravos, sejam submissos, com todo o temor do vosso Senhor, não somente se forem bom, se for bom e cordato, mas também ao perverso. O que será que Pedro bebeu? O que será que Pedro usou? Que espírito estava sobre Pedro para ele escrever uma idiotice dessa, uma perversidade dessa? A consciência do Pedrão ainda era judaizante. Como que você pode dizer que Deus inspirou Pedro nessa porcaria de declaração aqui? Dizendo que o escravo tinha que amar, adorar e respeitar e temer e servir com gratidão o seu Senhor. Não só se ele for bom, mas se ele for mau, se ele for perverso também. Será que Pedro esqueceu que o seu mestre, Yeshua ou Yahshua, disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Será que Pedro esqueceu? Poxa vida, será que Pedro esqueceu disso aqui? Isaías. Espera aí um pouquinho. Isaías capítulo 61. Uma profecia escatológica que vai apontar para Yahshua, Yeshua. O Espírito do Senhor, que ele mesmo, Yeshua e Yahshua, leu lá na sinagoga e foi expulso, quiseram matar ele. Será que Pedro esqueceu isso? Tenho lá minhas dúvidas. Será que Pedro realmente era convertido? Tinha o Espírito Santo? E aí? O Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque o Senhor Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova, o evangelho aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos e a proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados, a fim de pôr aos enlutados de Sião, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito abatido. Será que Pedro esqueceu essa profecia que falava de Yahshua, de Jesus? Hein, o irmão Fabiano? Será que Pedro esqueceu? Que Pedro está dizendo: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto, olha o que ele vai falar agora, Pedro. Olha o que Pedro vai falar, irmão Fabiano. Versículo 19 de 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 19 agora. Olha o que Pedro fala. Agar toto charis eitis ipomperon. Ipe pascho ou pascho adicos dia. Sinei desses teus. Porque isto, ser escravo, ser maltratado por um
senhor por um dono ruim, perverso, ímpio, iníquo, que mata, que abusa, que estupra, que marca com ferro quente, que dá algema, que dá chicotadas, que humilha, que trata como cachorro, Pedro está dizendo, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Dentro dessa linha de pensamento horrorosa de Pedro, que também tem a sua herança lá da Torá de Moisés, muitas pessoas criaram igrejas como um talibã da vida. É gostoso sofrer, é virtuoso sofrer, carregar a cruz, irmão, passar fome, estar no deserto, ser pobre, miserável. É gostoso ficar sem luz, sem água, sem comida. É gostoso ter câncer, é gostoso ter doença, porque é coisa de Deus, fica mais santo. São essas coisas que entraram loucas, ensinamentos de demônios, homens, como a Deus e Amor fez com os seus membros. São essas coisas que foram impregnadas e pregadas dentro da ordem católica chamada Opus Dei, onde os caras praticam a automutilação, auto-chibata, e se matam, e se sangram, e se chicoteiam, e apertam a sua coxa com uma cinta cheia de ferro para sangrar, para sentir dor, porque sentir dor, sofrer, pastar, que nem um burro, que nem um idiota, sabe? É virtuoso, é maravilhoso. Só na cabeça de Pedro, só na cabeça de fanático, de doente. Está entendendo? E esses textos corroboraram para isto aqui que você está vendo. Soldados belgas lendo a Bíblia antes de enforcar crianças em 1960 no Congo. Agora você quer ver? Olha só essa outra foto que eu vou te mostrar. Tá vendo esse cara aqui? Tá vendo esse cara? Esse cara aqui é o rei Leopoldo II da Bélgica. Sabe o que esse demônio... Voltou, estão querendo cortar minha live já. Sabe o que esse cara aqui fez? Sabe o que ele fez? Lá na Bélgica. Quer saber o que ele fez? Eu vou ler já. Ele mandou missionários, padres, missionários protestantes também, irem evangelizar em nome de Deus, em nome de Jesus, o evangelho, e evangelizar os negros do Congo. Essa peça aqui, esse demônio aqui, ó, esse homem aqui chamado Leopoldo II, da Bélgica, esse cara fez isso aqui, lá, depois que assumiu o poder. Tratou negros como bicho, como animais. Criou um zoológico humano. Você está vendo as fotos aí? Eu não estou com conversa fiada. Você está vendo isso? Que coisa horrorosa. Olha aqui os belgas aqui, ó. Olha aqui com os negros. Enganou eles. Esse demônio desse Leopoldo II, imperador belga, ele punia e mandava os brancos punir crianças negras, porque pegava uma goiaba, uma fruta para comer, decepava a mão dessas crianças. Isso aqui é realidade, meu amigo, é foto, não é montagem, não é fake news, não. Viu o que o racismo fez em nome de Deus no Congo? E esse aqui, ó, textos que usaram. Tá vendo? Êxodo, olha lá, 21, 26. Olha lá, ó. Tá vendo? Efésios 6, 5, 7. Agora, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui com outras fotos, quero que você entenda uma coisa. Olha aqui, ó, o que o rei Leopoldo mandava fazer com os negros lá. Olha as costas desse ser humano, desse cidadão aqui. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha o que esse cara fez com os congos na África. Calma. Acorrentados. Tudo em nome de Deus. Ó. E aqui, isso aqui já é bem contemporâneo a nós. Lá na Bélgica, zoológico humano. Sabe por quê?
Porque a teologia protestante racista, em nome de Deus, dizia que o negro era bicho, era animal e não tem alma. A Igreja Católica não deixava o negro entrar na missa para ouvir missa. Porque era bicho, era animal. Está aqui. Zoológico na Bélgica. Olha que dó. Vocês estão vendo aí, ó? Uma criança dentro de um terreiro, um cercadinho, como se fosse um gambá, como se fosse um cachorro selvagem, como se fosse um bicho, ganhando banana dessas senhoras belgas brancas. Mercado, comprando negros, acorrentados em postes. Outra imagem. Vamos ver aqui. Indígenas. Lembra que eu falei da origem do termo mouro na primeira live lá? Dos morenos, dos mouros. Olha aí, ó. Indígenas. Bastou ter a pele escurinha, marronzinha. É bicho, animal, é fedorento. Amarrados, ó. Estão vendo? Como bichos. Cercados, quer dizer. Outra foto do zoológico na Bélgica. Isso não foi só na Bélgica, foi na Europa toda e até nos Estados Unidos, para você saber, tá bom? Olha o cercado lá, o arame lá, e a mãe com a criança no colo, tratada como um bicho, como uma exposição para os brancos verem. Crianças negras, escravas dentro da casa dos brancos, antigos Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica, servia de cachorro, de cavalinho para as crianças brancas. Eu falei que ia vir com foto. Crianças brancas, nessa ilustração, recebendo migalhas. Crianças negras, como bicho, como cachorro que fica aos pés da mesa, recebendo migalhas para comer. Criança, bebê negro, tá aqui, ó, acorrentado como um bicho. Ilustração de uma senhora enchendo a mão da criança com palmatória, que dói pra caramba, uma dor horrível. Ex-patroa diz que não pagava salário de doméstica, resgatada. Tá aqui, isso é um fato real. Aí, ó. Isso não é mentira. Tá vendo? Aí, ó. E aqui, Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, o Valongo, onde era o mercado dos negros, lá no Rio de Janeiro. Foram eles que construíram isso aqui à base de chibata. E aí hoje é espaço cultural da Unesco, vai lá, o pessoal vai ver. Aqui o antigo Valongo, o antigo centro do Rio era assim. O Valongo, os negros lá, ó, não posso demorar muito por causa do horário, já vou ter que sair daqui a pouco. O tronco, essa cena aqui é famosa, né? Aí, ó. Ó. E aqui, as negras e os negros, quando fugiam para os seus quilombos, e quando eram capturados, eles eram marcados com ferro incandescente no rosto ou na testa, no braço ou nas costas. Olha aqui essa moça, marcada com as iniciais do dono dela. Está vendo? É isso que eu quero que você, negro, negão, preto, ascendente de africano, quero que você veja e caia a tua ficha, que ninguém gosta de você. É mentira, tapinha nas costas. É isso que eu quero que o Paulo Negão, aquele negão que está do lado do Bolsonaro, com a maior cara de pau do mundo, tome vergonha na sua cara e veja o cara que está te usando, seu bocó. É isso que eu quero que os políticos que estão saindo vereador, ou perdão, deputado, estão saindo aí senador, sei lá, o diabo 4, no partido do Bolsonaro, que vocês vejam que vocês estão sendo usados para maquiar um racismo forte dentro deles. Vocês estão sendo usados como fantoche. Vocês deviam ter vergonha na cara, porque vocês estão representando, sabe o quê? Feitores, capataz, sabe? Capitão do mato, que vendia os negros, que corriam, que perseguiam os negros. É isso que vocês são.
Vocês nem deveriam ter nascido ou sendo encarnado dentro desse corpo com essa pele negra, com essa pele linda, de guerreiro, gente forte, gente bonita. Porque vocês negam a própria raça. Vocês são uma vergonha para a comunidade africana, para a comunidade negra nesse país. Outra ilustração, aqui ó, sendo marcado a ferro. Aqui, esse rapaz, aqui é foto, marcado a ferro na testa. É isso que a religião cristã, é isso que os brancos fazem quando estão no poder. E aqui a máscara de Flandres. Eles não podiam comer rapadura, nem cana, nem uma fruta. Tinham que trabalhar como um condenado até morrer. Não podiam comer nada. Real, realidade. Não estou falando mentira aqui. Aqui é a escola de samba no Rio de Janeiro, que fez aí uma alusão à escravidão. E os atores colocaram que os negros usavam na escravidão. Mais aqui os atores mostrando como foi horrível. Isso aqui não é brincadeira, não. Fato real. Bobeia, dorme, tosqueneja, comunidade afrodescendente brasileira. Fica dormindo para você ver se isso aqui não volta, se essa moda não pega. Fantástico mostrou. Rio Grande do Sul. Lá, jovens foram presos, comprando material, como a Cruz de Malta, como a suástica nazista, explodindo bombas com a foto, com a ilustração de um judeu. Fica dormindo no ponto. Eu pergunto, a inteligência, o FBI brasileiro, a Polícia Federal, a ABIN, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Aonde estão? Estão dormindo? Estão esperando o circo pegar fogo? Por que não combate o poder que os ministros têm de interferir nas redes sociais e bloquear esses conteúdos neonazistas? Esses conteúdos de ódio contra judeu, contra negro, contra nordestino. Por que se não se cria uma prisão perpétua para essa raça inferior, para essa raça desgraçada de gente doente, que odeia negro, que odeia nordestino, que odeia baiano, que odeia cearense, que odeia pernambucano, que odeia maranhense, que odeia pobre, que odeia homossexual? Porque não são humanos. Não são sociais, não podem estar em sociedade. Por que vocês não fazem nada? Agora eu vou ler aqui uma coisa. Já mostrei essas fotos. Agora eu quero que você veja isso aqui. Quando você vê esses caras usando a Bíblia, usando esses textos, seja submisso aos seus servos, né? Seja escravos deles, mesmo que eles forem ruins, porque isso é bom diante de Deus. Bom, caramba que é bom. É bom nada. Vai você ser escravo para você ver como é gostoso. Vai lá. Se coloca lá. Olha só. Eu quero mostrar para você isso daqui. Isso aqui sai toda hora. Agora eu quero te fazer uma observação. Você já ouviu muitas vezes o Bolsonaro falar, quando foi perguntado para ele se os seus filhos namorassem ou casassem com uma mulher negra, como o senhor reagiria? O senhor aceitaria? Tá aí para todo mundo ver. Ele diz, olha minha filha, e ela é negra. Olha, ele dirige uma palavra ofensiva a ela também. Olha, eu eduquei muito bem os meus filhos
para que eles não se envolvam com promiscuidade. Então, para Bolsonaro, viu o Paulo Negão, tá do lado aí, puxando o saco do Bolsonaro, seu cara de pau, ridículo. Para o Bolsonaro, a tua mãe, a tua avó, a tua irmã, ou a tua filha, ou a tua mulher, é promiscuidade, é prostituição. E tantas outras declarações horrorosas que ele já fez. Mas ele é o enviado de Deus, segundo a igreja evangélica. Mas sabe por que ele é o enviado de Deus, segundo a igreja evangélica? Porque ele perdoou uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões que essas igrejas deviam. Lucro sobre renda, ou renda sobre lucro. Tudo que é arrecadado dessas igrejas deveria ir para é o único imposto que elas pagam. Mas nunca pagaram. E quando vem a multa, fingiram amar, adorar Bolsonaro. Não é porque ele é o Bolsonaro. Eles sabem que ele não presta. Eles sabem que Bolsonaro tem problema mental. Eles sabem que o cara é racista. Mas ele é branco. Tem todo o perfil, nariz fino, olho azul ou verde, loiro, indo-europeu. Ele tem todo o perfil da supremacia branca. Isso que lhes agrada. E mais, ele perdoou a dívida deles. Para onde foi 1 bilhão e 600 milhões, pastores? O Brasil está terrível. O Brasil está na miséria, está na fome, está na desgraça. E esses caras querendo mais dízimos, ofertas e votos, como o Milton Ribeiro, presbiteriano da igreja presbiteriana, preso por corrupção, por desviar dinheiro do povo para 2 pastores vagabundos, o Ayrton e o Gilmar, 2 vagabundos, a pedido do presidente de vocês. Agora, olha só, eu tenho visto muitos evangélicos falsos aí, que a cabeça é oca, né? E os pastores fazem a cabeça, olha, o Lula é do diabo, o Lula é do demônio, o Lula é isso, o Lula vai fechar a igreja, o Lula não presta, o Lula é o satanás, o Lula é comunista, tudo isso. Engraçado, aqui nessa foto, você está vendo aqui, o José Wellington Bezerra, é o califa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sorrisinho com Bolsonaro, aleluia, glória a Deus. Esse cara aqui foi o que disse, igreja, o Espírito Santo deu para nós um candidato que é Jair Messias Bolsonaro, o candidato de Jesus. Coitado de Jesus, deve ter pulado no trono, eu não sei onde ele está, mas ele deve ter ficado muito bravo com a boca desse senhor aqui. Tudo aqui, José Wellington Bezerra, tá aqui, ó, sentadinho lá na igreja dele, lá no Distrito Federal, lambendo Bolsonaro, ok? Porque o Bolsonaro é de Deus, não é? Agora, aqui nós temos também o bispo Samuel Câmara, ou Samuel, enfim, Samuel Câmara deve ser, lá dos Gideões de Camboriú. Esse aqui, essa peça aqui, o primeiro aqui, você está vendo aí, ó, esse, com o microfone na boca, né? É o bispão lá da Assembleia de Deus, Gideões, missionários Gideões de Camboriú. Esse aqui eu acho que é o irmão do Reuel, aquele que mentiu dizendo que Deus falou para dar R$1.000, R$2.000 na igreja, sei o que, e levantou um senhor lá e meteu o sarrafo nele em profecia, que ele é mentiroso, vagabundo e tomador de dinheiro do povo. Esse aqui é o irmão do Reuel, aquele lá do Camboriú, que apareceu num vídeo no churrasco, mamando uma cerveja, tomando uma cerveja gostosa no churrasco lá, ficou feio para ele, sabe? Eles podem fazer tudo e você não pode fazer nada. Esse aqui é o Manuel Ferreira. Esse senhor aqui, Manuel Ferreira, é o deusão da Convenção da Assembleia de Deus do Madureira, sabe? E esse aqui é o José Wellington Bezerra. Todos eles são califas. Todos eles são Anás e Caifás. Todos esses caras aqui são sem vergonhas, não prestam. Eles são o vômito, eles são a diarreia, sabe, da espiritualidade. Eles não têm nada a ver com Jesus e nem com Deus. São bilionários por causa de você, evangélico. E também estão de mãos dadas com o racismo. Agora, olha só. Você viu, né?
Escreveu aqui, ó. Agora aqui já não é o Manuel Ferreira, aqui é o Samuel Ferreira, que usou o altar, o púlpito, o ato, o lugar sagrado, a casa de Deus, para dizer. E aqui, ó, sentadinho do lado, está o Arthur Lira. Aqui o Arthur Lira aqui, ó. Ó, deixa eu arrumar direito isso aqui, senão vou fazer besteira. Ó, aqui, nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? É o Arthur Lira, político, tá bom? Esse cara aqui negou um projeto, uma PEC, para aumento de salário para os cuidadores e para os enfermeiros, pessoal da enfermagem. Essa desgraça sentada aqui dando risada no altar. Entendeu? Ele não quis dar, não. Só que depois, para o Bolsonaro ser eleito, o Bolsonaro foi lá e resolveu, enfim, assinar isso daí e mandar para frente. Esse aqui, do meio, aqui, é o Bocó, é o pastor tonto, o Bocó é o capacho, é o escravo do Samuel Ferreira, que o Samuel Ferreira disse assim, ó, esse aqui é o seu candidato. Cumprimenta ele, beija ele, ajoelha. Esse é o seu candidato. Infringindo, transgredindo a lei do sigilo, do voto, o voto é secreto. Quem é o Samuel Ferreira para ordenar o seu pastor a votar no Arthur Lira? Hã? Em cima do altar de uma igreja? E ainda disse que se esse pastor aqui, esse coitado, se não votasse no Arthur Lira, ia ser mandado lá para o Nepal, para o raio que o parta. E que o pastor só ia falar de Jesus se falasse de Arthur Lira na igreja. Esse é o homem de Deus aí, ó, do Braz, Assembleia de Deus do Braz, na Celso Garcia, coladinha com a Plenitude, do Agenor Truque, o outro vagabundo, coladinha com o outro sem vergonha mafioso do Edir Macedo. Então você está vendo aí, ó, como que é a igreja evangélica de hoje. E por que está apoiando o Jair Messias Bolsonaro? Sabe por quê? Esses mesmos caras que estão apoiando o Jair Messias Bolsonaro, estão metendo pau no Lula. Aqui, ó. Olha o que eles gostam. Olha o que o Manuel Ferreira gosta. Olha o que o califa da Assembleia de Deus Madureira gosta. Olha lá o que ele gosta. Um cara ajoelhado, lá, ó, numa cerimônia, parecendo maçom, beijando a mão do Papa da igreja, da Convenção Assembleia de Deus Madureira. O veião aí, ó, Manuel Ferreira. É isso que ele gosta, de ser adorado. Agora, quer ver essa mulher também? Deixa eu ver aqui. Mas sabe por que tudo isso acontece? Isso aqui, ó. Grana, dinheiro. Agora, olha só. O mesmo cara, Manuel Ferreira, que eu te mostrei aqui, olha ele aqui, sorrindo. Com quem? Quem está aqui na foto? É a Hillary Clinton? Quem está aqui na foto? Não. Quem? É a princesa Diana? É a rainha da Inglaterra? Não, é a Dilma Rousseff. A do partido do PT, a comunista. A que não crê em Deus. A que esse boca larga aí falou um montão aí, ó. Em cima lá em Brasília, dela, do partido. Olha ele pegando na mão dela aí. Quando ela era candidata a presidente, quando ela era presidente. Por que será? Né? Porque dinheirinho entrou no bolso desse velho aí. Agora dá uma olhada aqui nessa foto. Olha só. Aqui você está vendo aqui a coligação do sistema podre que está aí, ó, abraçando aí, ó, o Bolsonaro. Por que será? Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, se eu precisar de mais um canal, de mais uma concessão pública, se eu me ferrar com uma CPI, você, Bolsonaro, vai me livrar. Sim ou não? É jogo de interesse, cambada. Tem nada a ver com Deus, com o Evangelho, com o pátria, a família. Acorda. Vamos ver? Aqui. Agora o mesmo Edir Macedo que está lambendo o Bolsonaro, já lambeu o Lula também. Como eu coloquei um vídeo aí, ó, ele falando, o Lula é de Deus. O Lula, ele ajuda os pobres. Mas hoje o Lula, para esse cabeça de amendoim aqui, ó, hoje o Lula para ele é um demônio, é um comunista, é não sei o quê. Por que será? Porque não está comendo dinheiro. Se o Lula ganhar, ele vai comer dinheiro na mão do Lula. Aí o Lula vai ser um homem de Deus. Já tô acabando. Olha aqui, ó, Samuel Ferreira, junto com Bolsonaro. Tá vendo? Vamos avançando aqui nas fotos para você não me perder.
Aqui temos a presidente Dilma, lá no Distrito Federal. Olha só o PT na igreja do Manuel Ferreira, do cara que diz que o PT é do diabo. Ué, se o PT é do diabo, a Dilma é do diabo, o que a Dilma está fazendo dentro da igreja dele? Dentro do templo dele? Cachorro, safado, sem vergonha. Vamos olhar mais umas fotinhas aqui. E aqui você já sabe, né? Magno Malta, o Chupim do Malafaia, o Eduardo Cunha, o outro pastor lá que batizou e depois foi preso por corrupção passiva lá. Tudo aonde? Na marcha para Jesus. É isso que você precisa ver, entender, saber e discernir. Não tem ninguém de Deus aí, gente. Para de ser besta. Para de preencher, encher a rua, lá a avenida lá atrás, as praças, com a cabeça de vocês, pensando em Jesus, que não tem Jesus nada disso aí. Tudo mentira. Vamos ver outras fotos. Aqui os dois califas. Ó, um Assembleia de Deus com o microfone na mão e o outro Assembleia de Madureira. São os ayatolás aí do mundo gospel brasileiro. Todos eles corrompidos por dinheiro. E aqui nós temos esse reverendo da igreja metodista. Esse cara aqui também recebeu uma revelação de Jesus. A revelação dele foi essa. Ele viu homens encapuzados de branco com uma cruz pegando fogo. Ele era dessa igreja aqui, ó. Jesus Salvador. Todos Ku Klux Klan. Estados Unidos da América do Norte. A missão dele era matar negros, homossexuais e imigrantes, mexicanos, índios, porque os negros eram considerados abominação, sujos, segundo a supremacia branca, e também são adoradores de Adolf Hitler. Mas em nome de Jesus tudo pode, tá bom, pessoal? E são esses caras aqui que o teu presidente da República paga um pau e gosta. Agora olha só que legal. Agora nós temos aqui, olha que foto. De um lado, o Manuel Ferreira, o califa da Assembleia de Deus Madureira, abraçando lá, colocando a cabecinha no ombro do Bolsonaro. Do outro lado, essa foto atual, essa foto aqui, ó, que foi divulgada pelo Antony Garotinho, tá aqui o Manuel Ferreira abraçando quem? O Lula, o demônio, o comunista. Aí, ô Manuel Ferreira, ou é ou não é? Que história é essa? E aqui nós temos o cardeal da Igreja Católica recebendo o fiel católico Adolf Hitler. Que legal, né? Tudo em nome de Deus, pode fazer as coisas em nome de Deus? Pode dar a mão pro capeta, pro diabo, pro assassino? Mais uma vez, na posse da Dilma, quem tá lá? O Papa Grana, o cara mais falso do mundo, o Edir Macedo. E aqui, olha essa foto, eu já vou ler peraí. Eu vejo sempre o Malafaia, né, fazendo as suas lives lá, que o Lula é do diabo, a igreja não vota em não sei o que, de Lula, papapá, que o Lula é do demônio, que o Lula é do feitiço, é daquilo outro. Mas é só agora que o Lula virou do demônio? Quando o Lula recebia o Malafaia, e o Malafaia comia nas botas do Lula, do PT, porque isso aí só vai não tem dinheiro. Não der dinheiro pra ele, ele fica bravo. Ele faz os videozinhos dele lá e começa a meter o pau no cara. Como ele meteu o pau no Jair Bolsonaro, dizendo que era burro, que era ignorante, que era incapaz de governar um país, de ser líder. Agora tá lambendo o cara até ele chega. Vai saber por quê, né? Olha só. Mas no passado, olha aqui o Bolsonaro. Com quem? Dando a mão para quem? Não é montagem não, tá? Dando a mão para... Olha aqui o Malafaia. Dando a mão para quem? Luiz Inácio Lula da Silva. O demônio, o comunista. Ué, o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos sentar na mesa dos demônios, nem beber nas mesas dos demônios. Mas olha só que legal. Mas aqui, o senhor Silas Malafaia tá aqui, ó. Com a cabecinha inclinada, o Magno Malta lá, todo mundo, toda essa corja aí. Com quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui é pra você ver, pra você cair a tua ficha, você tomar vergonha na cara e parar de ser bobão, parar de ser débil, parar de ser vaquinha vai com as outras, mente vazia, parar de acreditar nesses caras aí. Aqui, ó, é um bando de vagabundo que não gosta de trabalhar.
sabe? Que gosta de aproveitar a sua fé, do seu dinheiro, meter teologia idiota, vender Bíblia do gato, do macaco, da cobra, do sapo, da mulher, do velho, da criança, sabe? Enfim. E olha que legal. E aqui tá aqui, ó. A Gleisi, presidente do PT, a deputada lá do Rio de Janeiro, do PT, e o Lula no meio, e do lado tá o bispão Manuel Ferreira. Ô, cafezinho gostoso, hein? Tá aí, ó. E a Bíblia diz, hein, Manuel? Lá no Salmo capítulo 1, o senhor sabe, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na mesa dos escarnecedores, na roda dos pecadores. Tá lá. E o senhor Lula é tão ladrão, pecador, demônio, diabo. O que o senhor tá dando a mãozinha para ele aí, dando risada? Olha o senhor e o Lula aí. Estou mostrando essas coisas para vocês verem que o que eles querem mais é isso daqui. Tanto a religião, quanto os políticos e os racistas desse país. Poder, poder e dinheiro e dinheiro. Eles querem isso daqui de você. Só isso. Ninguém se preocupa com a tua alma, com a tua vida, com a tua casa, com a tua comida. Não. Com a tua educação, com os seus sonhos, com os sonhos dos seus filhos. Eles querem tomar de você. Na política, através da Previdência Social, não abaixando o salário, abaixando o salário mínimo, não aumentando, não é? Aumentando o remédio, aumentando gasolina, impostos. Eles querem isso de você na política. E na religião, eles querem isso de você. A oferta. Eles querem o teu dinheiro, a tua grana. Crente, cristão, evangélico, protestante. Ó, passa a salva, passa a bandejinha, vamos contribuir com a casa de Deus. Ó, só isso que eles querem. Esse é o Deus que eles servem. Isso aqui, tá vendo? É isso que eles querem. Ó, o baú, a arca de Deus é aqui, ó. Grana para a igreja e para os bispos. Só isso. E vira esse sistema, essa coligação de todas as igrejas evangélicas estarem ligadas com esses caras que não prestam. Por isso que eu venho pedir para você tomar cuidado. Para encerrar essa live, eu vou deixar para encerrar na próxima vez, que eu vou ler algumas páginas daqui e você vai ficar de boca aberta. Só para você ter uma ideia, os negros que eram chicoteados, né, do tempo de Dom João VI e de todos os brancos que aqui estavam no Brasil, os estrangeiros quando vinham para cá, já tinha acabado, acho que já, a escravidão. Quando eles vinham para cá, os negros em carne viva, homens, mulheres e crianças, para eles não aberto, depois de 600, 400 chibatadas, para eles não pegarem nenhuma bactéria. Ó, que preocupação, né? Para eles não morrerem de infecção ou de bactéria, jogavam um remedinho assim, suave, para matar as bactérias. Sal, vinagre, tudo misturado, macerado, com pimenta malagueta. Essa terra chamada Brasil tem muita coisa para pagar e para sofrer. Essa terra bebeu muito sangue de índio, muito sangue de negros. O mundo bebeu muito sangue de judeus, muito sangue de pobres, muito sangue de... Mira, como chama aquele povo? Muito sangue de ciganos, muito sangue de espíritas, por ódio, por preconceito, por maldade. Mas dois poderes estiveram sempre aliados e braços dados. O político, o império e a religião. E é isso que está acontecendo nesse país agora. Hoje é sábado. Você que é evangélico, você que vai na igreja evangélica, abra a tua cabeça. Não para o que o teu pastor fala e tenta colocar, mas para a palavra de Deus, para o Espírito Santo. O irmão Fabiano só quer falar, só quer se posicionar. O irmão Fabiano escreveu aqui, ó. Ele que escreveu assim: Bolsonaro é racista, negro e negra que se respeita não vota em Bolsonaro. É verdade. Teve um repórter que perguntou para Bolsonaro
se um filho seu se apaixonasse por uma... Eu falei isso agora, é verdade. Eu falei isso. Já mencionei isso, irmão Fabiano. Irmão Fabiano, vou colocar aqui, ó. Eu vou adicionar o irmão Fabiano. Irmão Fabiano, aparece aí, faz um comentário, fala alguma coisa, com base na palavra também. Estou adicionando o irmão aí, tá? Para o irmão participar aqui da minha live. O irmão Fabiano é também, não é? Da palavra de Deus. E o irmão Fabiano vai ter uma participação rápida. Daqui a pouco eu tenho que tomar banho para poder ir trabalhar. Mas estou chamando aí, irmão Fabiano. Ou me chama aqui para você aparecer, por favor. Estou esperando aí, ó. Está sendo adicionado, tá? Me manda um recado aí, alguma coisa, escreve. Está aparecendo para o senhor aí alguma coisa ou não? Eu acho que o irmão não está conseguindo, né? Vou pegar aqui, peraí. Vou tirar isso. Aí. Irmão Fabiano, pede para participar da live. Por favor. Pode pedir, irmão Fabiano. Chame essa pessoa para participar da live. Eu acho que o irmão Fabiano não está assistindo, não está vendo agora a live, não. Né? Acho que ele não está assistindo a live agora. Irmão Fabiano, o senhor está aí assistindo a live agora ou não está? Bom, então, eu faço esse apelo a todos os judeus do Brasil. Faço esse apelo a todas as pessoas de etnia, de ascendência e de países do continente africano, para que vocês reflitam sobre tudo que foi dito e mostrado aqui nessa live, que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem. Pensem bem em quem vocês vão colocar como presidente da República. Igreja, pense e reveja. Cadê o primeiro amor, igreja evangélica? Irmãos da palavra, da Bíblia. Cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus? Cadê a memória? Pensa bem no que vocês estão fazendo com a Bíblia, no que vocês estão fazendo com a igreja, com o altar, com a tal casa de Deus, com a vida de vocês, com a salvação de vocês, que vocês tanto pregam e zelam por ela. Pensem em quem vocês estão colocando lá, sabe? Tomem muito cuidado, que o Espírito Santo possa iluminar a cabeça de vocês, para que vocês votem à direita e para que vocês tomem posição de banir, expulsar, botar para correr esses pastores vagabundos e políticos e sujos bilionários. Que vocês tomem, não é? O que é isso aqui? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, vou aceitar. Aceitei. Estou aceitando aí, irmão. Se ele tiver, estou aceitando, irmão Fabiano. Agora que eu vi ali que tinha um negócio aí. Aí, acho que agora vai. Ué. Aê! Meu irmão. A Col Beceder. Tudo bem? Shalom pro irmão. Muita graça, graças a Deus, irmão bem, satisfação enorme. Seja bem-vindo, meu irmão, meu Patrício. Somos filhos da África e honramos a nossa etnia e todos os povos de lá. Então, o irmão tem toda a liberdade para falar. Ontem aí na Bahia. Tem um outro irmão também, servo de Yauch, aí da Bahia, que me segue. E eu estou fazendo esse apelo para a comunidade negra e para a comunidade evangélica também. Revejam o que vocês têm de Deus e aprenderam de Deus e de Jesus Cristo na Bíblia. Revejam. Olha o que vocês estão fazendo com a chamada casa de Deus e com a Bíblia, colocando um homem desse tipo lá dentro. Bom, Fabiano, fala aí. Seja bem-vindo, viu? Até que enfim, né? Achamos um tempo para falar. Só um minutinho. Fica aí, mas pode falar, que eu vou ver um negócio aqui. Irmão bem, em primeiro lugar, bom dia para ti, para a tua família. Que Deus continue te abençoando ricamente, pois o Senhor já é abençoado. Bom, o irmão tem 25 minutos para falar. Eu vou deixar, porque daqui a pouco eu tenho que correr para trabalhar. Fica aí com a palavra. Pode falar. Celestiais em Cristo Jesus. E Amém. que live maravilhosa para nós, para nossas vidas, essa reflexão que o Senhor trouxe acerca aí da época da escravidão e acerca do sofrimento que os escravos
passaram na mão dos senhores do engenho e também na mão dos brancos, né? E sabemos que o Brasil hoje está passando por uma situação aonde esse ser das trevas, esse presidente que está aí, Bolsonaro, ele quer trazer de volta a escravidão, a ditadura para o nosso país. Mesmo porque, vale salientar, vale dizer, é só as pessoas procurarem no Google aí, porque está no Google, ele tem um projeto para reduzir o salário mínimo dos pobres. Ele tem um projeto também de acabar com as férias dos pobres. Ele também tem um projeto, além de acabar com as férias dos pobres, de acabar também com o 13º, reduzir o salário dos pobres. Então, isso é uma perversão, isso é uma perversidade, isso é falta de empatia, isso é falta de amor a Deus e de amor ao próximo. Esse cidadão diz que Brasil acima de tudo, mas quem dizia Deus acima de todos e a Alemanha acima de tudo era Hitler. E esse cidadão é admirador de Hitler. Sabemos que Hitler não gostava de pobre. Hitler perseguiu homossexuais. Hitler não gostava de negro. E Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. E esse cidadão, ele disse que admira Hitler, que era um ser das trevas. Hitler. Então, esse cidadão que está aí como presidente, ele vai pagar caro diante de Deus por ter usado o nome santo de Deus, que é santo, sem nenhum respeito a Deus, sem nenhum temor de Deus, para fazer política. E usou os evangélicos, que a grande maioria são incautos, não conhecem nada de Bíblia, nada de historicidade, são gados, para se promover e para chegar ao poder. Então, irmão bem, no Evangelho segundo Jesus, eu aperto 1 milhão de vezes ou 13, mas eu não aperto 22. Primeiro, irmão bem, Bolsonaro disse que é a favor da tortura, sendo que Jesus foi vítima da pior tortura da sua época. Verdade. Ele foi obrigado a carregar uma cruz de mais de 55 quilos. Jesus de Nazaré recebeu uma coroa de espinho com mais de 55 espinhos que perfurou sua massa cefálica. Jesus de Nazaré foi torturado até a morte, e morte de cruz. Ora, se Bolsonaro é favorável, é a favor da tortura, se Jesus de Nazaré estivesse aqui na Terra hoje e fosse torturado uma vez mais, ele ia bater palma e aplaudir e dizer: tem que ser torturado mesmo, miséria. Porque eu, Bolsonaro, sou a favor da tortura. E o que eu fico observando é que tem um punhado de religiosos que dizem que tem Deus, que ainda aplaude um ser das trevas como Bolsonaro. Que ainda aplaude o que esse cidadão fala. Isso mostra e demonstra que essas pessoas, de fato, não conhecem o Cristo verdadeiro. Não conhecem o Evangelho. Não conhecem bolúfulas de nada de Bíblia e de Evangelho. Pois, se conhecessem, não defenderiam ser das trevas como Bolsonaro. Em segundo lugar, irmão bem, Bolsonaro disse que quem gosta de pobre é o PT. Ele disse que quem gosta de pobre é o PT. Tem vídeo dele aí. Tem vídeo dele aí nas redes sociais, no YouTube. Ele disse que quem gosta de pobre é o PT. Mas, a priori, a princípio, isso demonstra, com a fala dele, com essa fala dele, demonstra que ele odeia os pobres, que ele não gosta de pobre. E o senhor sabe disso e haverá de concordar comigo, porque ele só governa para a elite branca, escravagista e racista desse país. Ele só governa para os grandes empresários. Bolsonaro só governa para os ricos. Se Bolsonaro diz que quem gosta de pobre é o PT, e Bolsonaro só governa para os ricos e não gosta dos pobres, então, se Jesus estivesse aqui hoje, ele também ia dizer que odiava Jesus, porque Jesus era pobre. Jesus nasceu pobre. Ele ia chamar Jesus de comunista, de socialista, porque foi o rabino que mais pregou o socialismo, o comunismo, e os seus discípulos depois seguiram esse ensinamento maravilhoso lá em Atos 3 e 4,
Aí depois tem essas palavras aí, essas paranoias de Pedro aí, de Paulo, com relação a servo, escravidão, essas coisas. Mas então Jesus seria preso por ser comunista. Ó, que coisa! Seria preso e seria também humilhado por Bolsonaro. Porque Jesus de Nazaré nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Ele, sendo o rei do universo, sendo Deus, se despiu-se da sua glória e preferiu nascer entre os animais. Então, se Bolsonaro não gosta de pobre, ele também odia Cristo, porque Jesus de Nazaré era pobre. E Jesus de Nazaré nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre, e os pastores mercenários musculosos do Brasil, como Cida Malafaia, Ageno Duque, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, que estava vendendo aí carocinho de feijão por R$ 1.000, dizendo que cura de coronavírus, usa o nome santo dele sem nenhum temor de Deus, sem nenhum respeito a Deus, esses vagabundos, para arrancar dinheiro de pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas incautas, que não conhecem Bíblia, que não conhecem o Evangelho. Mas é para cima deles com o Evangelho, para a gente dar um basta em toda a manipulação e roubaeira que esses caras têm feito em nome de Deus. Porque eles Então, não irmão bem, Pode falar. pode falar o senhor. Porque eles não respeitam a Deus, irmão Fabiano. Eles nunca creram em Deus. Eles nunca tiveram uma experiência com o Eterno. Nunca tiveram uma experiência com o tal Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Nunca tiveram uma experiência com Yeshua. Nunca. Apenas usaram as histórias, os eventos, fizeram aplicações teológicas, as suas exegeses convenientes, justamente para ludibriar, para entorpecer, para drogar, para viciar o povo brasileiro nas suas mentiras. Por isso que estão ricos e bilionários. Estão fazendo a mesma coisa que os fariseus fizeram quando vieram do cativo, estão fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica fez no começo, não é? E estão fazendo. E aí vai continuar. E as pessoas ficam doentes, elas brigam, elas xingam, elas te agridem quando você vai falar a verdade para elas. Agora, por que, irmão Fabiano, que a maioria das pessoas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, elas não importa o que o Bolsonaro fala ou faça, se ele bater numa mulher, beleza, se ele tiver uma relação sexual com uma menina de 10 ou 11, 12 anos, beleza, se ele pisar na cabeça de um negro, beleza. Por que será? Qual o poder que ele tem? Nenhum. Não tem poder de nada. O problema é que o mal que está dentro da cabeça do Bolsonaro também está no DNA, na veia, na mente das pessoas ascendentes de alemão, italiano, francês, espanhol e português. O racismo indo-europeu, caucasiano, ariano ainda está vivo, mais vivo do que nunca. Só não vê quem não quer. Não adianta querer passar pano para manga, tapar o sol com a peneira, dizer que não. Acontece, sim, senhor. O risco é muito grande de sinagogas em todo o Brasil começarem a ser atacadas com explosivos, atacar judeus em todo quanto é lugar. O risco de começarem a perseguir negros é eminente, é muito grande, porque o pessoal está elevando as bandeiras de Hitler, o pensamento demoníaco de Hitler está explodindo, está usando a internet para fazer bomba caseira. Então não é brincadeira. Se essa desgraça desse Bolsonaro abre a boca e fala que negro não presta, que é um animal, que tem que ser extinto ou expulso do país, a maioria desses bolsonaristas vai para cima da comunidade negra. Então, eu acho que é hora da comunidade negra se levantar, claro, não igual a eles, mas dentro de uma postura legal, com amparo na justiça, com amparo político, com amparo de auxílio de outros países, enfim, para reverter a situação. Porque a comunidade negra não pode ficar quieta, parada. Não é só ir na porta de um edifício com plaquinha de protesto, não. Não, tem que mover mais coisas. Tem que mexer com outras sanções mais poderosas. Sabe? Prisão perpétua, essas coisas. Para acabar de vez com isso. Senão, aqui já é a casa da mãe Joana. Agora, se der espaço para nazista nesse país, se der espaço para esses pastores vagabundos, mais do que eles já têm, aí lascou tudo. Pode falar. Bolsonaro disse que bandido bom é bandido morto, irmão bem. Mas no livro histórico de Lucas, capítulo 23, versículo 47, Jesus Cristo foi crucificado entre dois bandidos.
E um deles, segundo o historiador Flávio Josefo diz que o nome dele era Dimas, olhou para Cristo na cruz e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus de Nazaré olhou para ele e disse assim: em verdade eu te digo hoje, não te digo ontem e nem te digo amanhã, eu te digo hoje, eu te asseguro, te dou certeza, que tu estarás comigo no paraíso. Na mente de um religioso, aquele cara não poderia ir ao paraíso com Cristo. Por quê? Porque ele não tomou a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Ele não tomou a chamada Santa Ceia. Ele não se batizou nas águas. Não foi ao templo. Isso é na mente de um religioso doente, que precisa de um psiquiatra. Mas no Evangelho, segundo o critério de Cristo, ele só fez crer e confessar Cristo na cruz e foi ao paraíso. Então, esse negócio de Bolsonaro dizer que bandido bom é bandido morto, só funciona, irmão bem, para filho de pobre. Porque quando é filho de rico, vira bandido de estimação, porque os filhos de Bolsonaro é tudo bandido. Está tudo envolvido no esquema milionário das rachadinhas. São tudo malandros, são tudo bandidos. E esses caras nunca gostaram de trabalhar. Fora as milícias do Rio de Janeiro. Fora as milícias do Rio de Janeiro, ele está ligado à milícia. Entendeu? Então, isso que ele fala é uma tremenda hipocrisia. Entendeu? É uma tremenda hipocrisia. Então, no Evangelho segundo Jesus, no espírito do Evangelho, eu voto com a consciência limpa 1 milhão de vezes em Lula, mas eu não voto no Bolsonaro. Primeiro que Jesus de Nazaré pregava o amor. O senhor vê lá que no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27, Jesus de Nazaré disse que o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não criou religião e não pediu culto. Ele pediu para a gente nos amar. Isso. Só que ninguém ama ninguém. É. Ninguém ama ninguém. São poucos ainda que têm amor. O pessoal ama o seu próprio ventre, seus interesses. Isso. É isso mesmo. Mas ninguém ama ninguém. Mas o único dogma que Jesus deixou para a gente seguir foi o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus de Nazaré foi o primeiro a pregar a igualdade e o socialismo, quando ele olhou para o jovem rico no livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 21, e disse: quer ser perfeito, quer ter a vida eterna, quer me seguir, quer se tornar um discípulo meu? Vai, vende tudo quanto tu tens e dará aos pobres. Aí a Bíblia diz que ele se retirou triste porque ele possuía muita riqueza, muitas propriedades. No livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 23 e 24, Jesus de Nazaré olhou para os seus 12 discípulos, para os judeus de origem judaica, e disse: quão dificilmente um rico se salvará? Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus foi o primeiro socialista. Isso que o senhor falou aí é muito importante. Eu já li histórias, e se você procurar no Google, vai aparecer lá reportagem, com foto e vídeo. Tem um padre que ele juntava todo o dinheiro da paróquia dele, pequenininha da igreja, e ele pegava e com esse dinheiro juntava lá com o pessoal, os leigos, e construía casa para quem morava em barraco de madeira e dava casa para o povo, dava casa própria. Também tem um pastor que faz isso e construía casa para as pessoas. Agora, por que, para que essa avareza, essa sede, essa ganância de tantos milhões na conta? 100 e poucos imóveis pagos em dinheiro vivo, em milhões, não é? Aí eu pergunto, aonde está esse político tão inclinado ao povo, servo do povo, funcionário público, não é? Aonde está o Edir Macedo, o Valdemiro, o Malafaia, esse povo com tanta grana, bilhões de dinheiro, que não constrói uma casa? Se construir, vai construir uma casinha lá, para um, só para dizer que fez alguma coisa. Mas, como o senhor colocou agora aí, muito bem colocado, não é? O Atos 3 e 4 diz que eles vendiam tudo e distribuíam em comum acordo. Por isso, como era o coração do outro, não havia pobre entre eles. Quem não tinha casa, ganhava o dinheiro e construía a sua casa. Eles iam lá e construíam a casa para aquele que não tinha.
Aonde está esse socialismo, esse comunismo bonito na igreja evangélica? Só o bispo, o fundador, tem uma casa, uma mansão aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, no Parque Petrópolis, próximo da casa onde eu nasci, lá na zona norte de São Paulo, no Jardim Tremembé, sobe a Serra da Cantareira, lá em cima, nós temos lá 3 mansões do ex-missionário Davi Miranda, da Igreja Pentecostal Deus de Amor. 3 mansões acopladas uma à outra. Fora a quantidade enorme de imóveis, de prédios, edifícios comerciais, edifícios para as pessoas morar no Tucuruvi. E outras casas no Canadá, nos Estados Unidos. Qual foi o dia que o Davi Miranda deu uma casa sequer para um dos seus membros? Por que o Edir Macedo não dá uma casa, não constrói? Constrói hospital particular para ele em Moema, aqui em Muriá, constrói empresa de segurança para levar o seu dinheiro, a grana do povo, constrói e compra escola particular para sua filha, caríssima. Por que não compra um terreno, esses terrenos estão aí, não legaliza, dá casa para os próprios membros dele? Por que a Assembleia de Deus não faz isso? Você viu os caras andando de jatinho de 72 milhões de dólares, outro 42 milhões, o R.R. Soares, o Malafaia, o Valdemir, mas é da instituição. E tantos absurdos de dinheiro que você vê esses caras fazendo. Cadê o povo? Não recebe nada em troca? Fabiano, até se você comprar, jogar na loteria, lá na Mega Sena, sabe, se ninguém ganha, esse dinheiro é distribuído para órgãos, instituições filantrópicas ou para a escola. Se você paga a aposentadoria, o INSS a vida inteira, lá no final você não vai receber uma aposentadoria gorda, justa, nesse país de ladrão, mas você pega ainda alguma coisa com sacrifício. Por que o povo que dá dinheiro para a igreja não recebe de volta 1 centavo? 1 centavo. Não é verdade? Porque são escravos da maldita religião manipuladora. Os poderosos sempre defenderam o uso da religião, porque é justamente a religião que faz que os pobres se conformem com as suas vidas miseráveis e não se levante contra aqueles que os exploram. Então, religião nesse país é grande fonte de lucro para os seus donos, para os seus líderes. Só eles enriquecem, só eles compram avião, só eles compram jatinho, só eles compram carros importados e blindados. Muitos intitulados pastores sustentam pó, maconha de filho com dinheiro de pessoas pobres, doentes dos seus templos religiosos. Enquanto os intitulados pastores comem do bom do melhor, estão comprando imóveis. E vale lembrar que eles são 22. A maioria dos intitulados pastores ladrões aí, mercenários, são 22, irmão bem. Porque eles também compram imóveis também com dinheiro dos outros, tá? Eles compram imóveis com dinheiro do povo. Igual o presidente deles, compra imóveis com dinheiro dos outros, com dinheiro do povo, com dinheiro das rachadinhas, sabe? Com dinheiro do povo. É por isso que esses intitulados pastores estão com o Bolsonaro, porque eles também são cães gulosos, são mercenários e compram imóveis com dinheiro do povo. Os intitulados pastores é cada dia mais rico e o povo a cada dia mais pobre, porque são verdadeiros escravos do sistema religioso. Não pode questionar a liderança. Pode falar. Não pode fazer pergunta, porque eles se sentem representantes de Deus aqui na Terra, mas não tem nenhum representante de Deus aqui na Terra. O representante de Deus aqui na Terra foi Jesus Cristo. Ele que foi o único representante do Pai aqui na Terra. E esses caras se intitulam como um representante de Deus na Terra. Então, o Bolsonaro, ele é um anticristo. Porque o verbo anti no grego quer dizer aquele que é contra, aquele que se opõe, opositor. Todo aquele que prega uma mensagem ao contrário do que Cristo pregava é um anticristo. Observe, Jesus de Nazaré pregava o amor. Bolsonaro prega o ódio. É um anticristo, é contra Cristo. Não está a favor de Cristo, está contra Cristo, está indo contra. Jesus de Nazaré nunca foi a favor da violência, de armas. E Bolsonaro foi blasfemo, cometeu uma blasfêmia quando ele disse
que Jesus Cristo não comprou uma pistola porque na época de Jesus não existia a pistola. Isso é blasfêmia. Entende? Isso é blasfêmia. E Jesus nunca foi a favor de armas, de violência. Tanto é que no livro histórico de Mateus, capítulo 26, a saber, o versículo 51, na noite da prisão de Jesus de Nazaré, Pedro pegou a sua espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré olhou para Pedro e falou: Pedro, guarda a tua espada, porque todos que lançam a mão da espada, pela espada morrerão. Com ferro que tu fere, tu serás ferido. Então Jesus não mandou Pedro usar a espada. Aí ele falou: ou pensas tu que eu não poderia orar, rogar meu pai? Ele não poderia me dar, enviar para mim aqui mais de 12 legiões de anjos, acabar com todos eles? Contanto que se cumprir a vontade do meu pai. Então Jesus nunca foi a favor de guerras, de violência e de arma. Bolsonaro quer armar todo mundo. Então isso aqui vai virar um faroeste, porque nós brasileiros somos impossíveis. Existe cara que olha para o outro atravessado, o cara já quer matar. Imagina todo mundo armado. Quem puxar o gatilho é que vence. Quem puxar o gatilho primeiro é que vence. Então Jesus não é a favor de arma. Entendeu? Jesus não é a favor de arma, não é a favor de guerra, ele é o príncipe da paz. E alça Da o paz. eixo. Agora, presta bem atenção. Quando eu falo para os camaradas usam a igreja, ou a Bíblia, ou a suposta revelação para propagar o racismo, e aí depois se junta com a maçonaria, como fez Joseph Smith, o profeta da igreja dos Mormons, Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias. Dá só uma olhadinha nisso. Eu sei porque eu já dei aula e eu sei o que eu estou falando. Tem um livro Pérola de Grande Valor, tem um livro de Mormon, tem Doutrinas e Convênios, enfim, o perdão de um pecado, ou, enfim, do Woodruff, que é um dos presidentes e profetas da igreja dos Mormons. Mas olha só, presta atenção, olha que a revelação absurda, que castiga absurdo, semelhante àquela que os pastores racistas, como o Marco Feliciano disse aí, num dos seus eventos com um monte de gente, que o Cã